Ô Jane, você está aí cheia de planos. Este é o ano muito especial, 70 anos de Israel. O que você tem para nos falar sobre esses 70 anos de Israel, dentro daquilo que Deus tem te chamado? É um ano profético, né? Que nós temos visto o retorno dos judeus em massa para Israel. Se eu não estou equivocada, 50% dos judeus brasileiros já voltaram para Israel. As nações estão voltando, os judeus de todas as nações estão voltando. E o templo, o terceiro templo, já está com os sacerdotes, os levitas prontos para ministrar. As profecias estão muito aceleradas. E hoje eu vejo assim que precisamos celebrar esses 70 anos de Israel com muita responsabilidade, porque nós somos privilegiados de estar vivendo nessa geração. Deus confiou nas nossas mãos esta geração, este momento. Inclusive, quero muito agradecer o pastor Márcio Valadão, que está sediando, né, na Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, a maior celebração pelos 70 anos de Israel, que será nos dias 8 e 9 de agosto. Sim. E o mais lindo de tudo que eu acho é que o evento, eu estou coordenando, mas o evento não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus, porque estão vindo judeus religiosos de Jerusalém, estão vindo parlamentares do Parlamento de Israel, estão vindo nossos irmãos cristãos também dos Estados Unidos, a nossa irmã da Igreja Batista, Michelle Bachmann, que é uma, assim, vamos dizer, uma ativista pela paz, ativista por Israel, e ela vem palestrar também na noite do encerramento, no dia 9, e pastores da Holanda, o Brasil todo vindo para Belo Horizonte, e por 2 dias Belo Horizonte se tornará a capital internacional da adoração a Jesus, a capital dos 70 anos de Israel, e isso trará com certeza muitas bênçãos, não Sim. só para Belo Horizonte, mas para todo o Brasil. E eu quero convidar todas as pessoas que estiverem nos assistindo, que tomarem conhecimento, pastores, líderes, independente de denominação, porque a celebração é na Igreja da Lagoinha, está nos dando essa oportunidade de usar a igreja, mas a celebração é interdenominacional, estão vindo pessoas de todos os lugares e, inclusive, se eu tenho um tempinho, eu quero destacar aqui uma palestra, que será um seminário muito importante, do Haim, que é um acadêmico de Israel, deixa eu colocar aqui, um acadêmico, que ele vai mostrar Israel de uma maneira como nós nunca vimos. Ele vai começar a mostrar desde Jerusalém. A criação do mundo até os dias de hoje. Então vamos estudar aquilo que eu falei no início. Eu fui para Israel para estudar a Bíblia, para caminhar dentro da Bíblia, mas o que vai acontecer na Igreja Batista da Lagoinha nos dias 8 e 9 é um seminário, um intensivão com professores, acadêmicos mesmo, com religiosos, com pastores, e ele vai trazer para a gente tudo sobre o Oriente Médio, a situação atual, espiritual e política de Israel. Eu trouxe aqui também um mapa, pastora Ângela, de Israel. É tão pequenininho o mapa de Israel, né? Aqui é todo o Oriente Médio, praticamente. Israel, ele é menor do que o estado do Sergipe, que é o menor estado que nós temos. E nós vamos poder entender quem são os inimigos de Israel, a posição que está cada um dos inimigos, o porquê dos conflitos e como nós devemos orar pela paz de Israel, como nós devemos defender o Estado de Israel, porque nós sabemos que a perseguição tem vindo não só sobre os judeus, mas aos cristãos também. Sim. Então, nesses 2 dias, nós vamos estar unidos em oração, em ação, em jejum, pela paz do Brasil, pela paz de Israel e pela paz do mundo. Amém. Eu tenho uma pergunta também para a Jane. Opa! Porque aqui eu acho que não só aqui no Brasil, mas eu tenho visto isso muito em alguns lugares que a gente tem ido, tem viajado. As pessoas têm questionado muito o papel da igreja com relação a Israel. Tem igrejas que falam, não,
nós aqui não temos uma ligação muito forte com Israel, isso, nossa igreja não está muito, eles usam essa frase, né? Não está muito para esse lado, a gente prefere não abordar muitos assuntos que diz respeito a Israel, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que nós, como igreja, igual você falou, não é a denominação que vai contar, não é o título na porta da igreja, não é qual teoria que você segue, linha teológica no caso, né? Para mim, eu entendo que o cristianismo, no geral, nosso papel como igreja é interceder por Israel. E eu gostaria de fazer essa pergunta mesmo. O que você acha que é o papel da igreja com relação a Israel? Diferente de título, denominação, no geral, assim. Radassa sabe, hein? Que lindo! Com essa idade já preocupando. É? Especial, tem um chamado especial de Deus, e né? Com esse nome também, com esse Radassa. Nome, uau! Sim. Olha, Radassa, é uma pergunta muito pertinente, porque eu vejo que muitas igrejas não passam um conhecimento necessário, porque às vezes quem está liderando não possui um conhecimento a fundo. Um dia eu fui palestrar num seminário e eu disse assim, quantas pessoas que querem renunciar a Jesus? Aí o pessoal ficou assustado e aí o pastor veio e me cutucou e falou, pastor, é aceitar. Eu falei, não, renunciar. Porque se eu, por exemplo, eu tenho filhos, se você diz para mim, Jane, eu não suporto seus filhos, como que você pode me amar e não suportar a minha família e os meus filhos? Como que você pode amar os meus filhos e dizer, mas a sua mãe não entra na minha casa? Então eu disse, se você ama Jesus, você precisa agregar os irmãos mais velhos de Jesus, que são os judeus. E eu estava num seminário, que eu inclusive quero te incentivar a fazer, tá? Claro. Em Jerusalém. Eu estava num seminário e eu levantei a mão e falei para o professor, professor, por que vocês, judeus, ainda não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador? E o meu coração quebrou com a resposta dele. Ele disse, Jane, sabe, José, quando ele estava governador no Egito e tinha fome em todas as partes do mundo, e os seus irmãos chegaram ali para comprar comida, José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram José. Mas no momento certo, o que aconteceu? José se revelou. Talvez hoje nós estejamos com os nossos olhos fechados e não conseguimos enxergar Jesus como vocês enxergam, mas no momento certo, nós acreditamos que o Messias vai se revelar a nós. Amém. E meu coração quebrou. Zacarias 12. Meu coração quebrou. Então, o que eu acho é que precisa de conhecimento. Então, o que a pastora Ângela faz, o que você faz, o que eu faço, é exatamente levarmos para as igrejas, seminários, entendimento. Esses 2 dias na Igreja Batista da Lagoinha, a desculpa, vamos dizer assim, é celebrar os 70 anos de Israel, mas a verdade é que nós queremos ensinar sobre como abençoar Israel, como estar junto com Israel, porque como que nós podemos falar da Bíblia sem falar dos judeus? É impossível. É impossível. Toda a história... Falar do cristianismo. Do cristianismo. Quem foram os primeiros cristãos? Os judeus. Então, nós precisamos... Tudo começou com os judeus, vai terminar com os judeus, Jesus. Não tem como o cristianismo, né? Então, eu acho que os pastores precisam abrir o coração e lembrar que eles, quando pegam a Bíblia e vão falar de Israel, eles estão falando do povo judeu. E eles precisam ir a Israel, que a pastora Ângela está fazendo, levando um grupo de pastores, acho que janeiro, né? Janeiro, exatamente para estudar, para conhecer, porque ter contato com a terra faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não sei se eu te respondi. Sim, claro, mas é isso mesmo. O contato em si, né? O conhecimento é o que faz a diferença. Se as pessoas não têm esse conhecimento, se fecham naquilo ali, ficam presas, né, não procuram correr atrás do saber, do conhecer e prosseguir em conhecer. É verdade, né? É verdade. Como pastora Ângela, eu queria pedir que as pessoas que quisessem participar nesta grande celebração, nesse seminário na Lagoinha, no dia 8 e 9. Posso falar o site? Sim, claro. Pode fazer as inscrições. Sim, pode falar. Podem fazer as inscrições na Livraria Seara. Lá eles estão fazendo as inscrições todos os dias. E também você pode entrar no site, que deve aparecer aqui, mas eu vou falar, www.eventim.com.br/Israel 70 anos. São 2 dias
de seminários, de estudos, de conhecimento da Palavra de Deus. Na quarta-feira, no dia 18, começa às 19h30, no dia 8, aliás, começa às 19h30 e no dia 9 começa às 15 horas. Não deixe de participar, invista em conhecimento, é o que a Radassa falou aqui, invista em conhecimento, em conhecer a Palavra de Deus, em saber mais da Palavra de Deus, porque é isso que nos mantém de pé diante de Deus. É isso, o recado é entregue. Entregue. E é muito importante, só trazendo aqui um pouquinho do que a Radassa trouxe, a sua resposta também, nós percebemos que durante um período, principalmente ali o período da Reforma, não houve um reconhecimento de Israel como parte integrante das profecias do Senhor e do que estava para acontecer a este povo dentro desse cronograma de Deus. E essa chamada teologia da substituição, ou seja, de que agora Deus deixou Israel de lado e Deus vai tratar com a igreja. Nunca Deus deixou Israel de lado. A igreja nasceu em Israel, a igreja está retornando, abraçando Israel, a igreja está reconhecendo Israel, e então houve esse tumulto, esse pensamento da teologia da substituição. Mas isso não é uma teologia bíblica, porque as promessas de Deus para Israel, Ele mesmo diz, enquanto tiver sol e lua, a palavra do Senhor se cumpre em Israel e se cumpre na igreja. Então você no programa de hoje está sendo convidado a esse evento que a Jane nos trouxe, este convite para os 70 anos de Israel, 70 anos desde 14 de maio de 1948. Sim. Ali está Eretz Israel. E lembrando que o pastor Márcio Valadão nasceu junto com o Estado de Israel. Sim. Eu fiquei muito emocionada quando eu soube disso. No ano de 48. Sim, os ele dois nasceram juntos. 70 anos 70 este ano. anos. E eu disse para ele, o senhor nasceu no ano junto com Israel, porque Deus sabia que Ele iria te usar para mudar esta geração. Sim, é verdade. É verdade. É interessante, Jane, que o Márcio, quando nasceu, ele tinha 2 dedinhos do pé coladinhos. Eram colados. E a minha avó, a mãe da minha mãe, quando o viu recém-nascido, ela falou, esse menino, Deus tem algo muito especial para ele. Que lindo. Ele tem uma Uau. marca. Deus tem algo especial Que para ele. lindo, que lindo. Olha, que lindo. Então, ele está muito feliz porque eu fiquei super emocionada. Eu estive um dia no culto de domingo com ele e ele me apresentou e disse, olha, eu nasci junto com o Estado de Israel, que eu achei tão emocionante. Que privilégio, né? É verdade. E aí você está convidado para estar lá, estar aqui na Igreja da Lagoinha. Venha, marque aí essa data, 8 e 9 de agosto. E vou deixar você convidar o pessoal para a nossa caravana. Sim, eu quero incentivar a todos vocês que estão nos ouvindo, para vocês, pastores. Olha, eu posso falar porque eu sou pastora há 30 anos e eu quis conhecer mais da palavra de Deus e eu tive que ir a Israel. Pastor, se você for na caravana com a pastora Ângela agora em janeiro, eu garanto, estou garantindo para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai caminhar por ruas pavimentadas de milagres, você vai sentir a presença de Deus de uma maneira muito forte, você vai voltar com um conhecimento muito grande e com certeza será a primeira de muitas vezes que você vai querer voltar a Israel. Faça esse esforço, nada que a gente consegue de mão beijada é muito fácil, vale a pena você investir. Ir a Israel não é questão de poder aquisitivo, e sim de propósito. Se você colocar o propósito no seu coração e priorizar que você quer ir, janeiro eu tenho um compromisso, eu quero ir para Israel, eu vou para Israel. Há poder nas suas palavras e Deus vai te levar. Então, deixe Deus te levar em janeiro, junto com a pastora Ângela, para Israel. Amém, é isso aí. Bom, é só linkar. E Radassa? E meio a esse tanto de convite, eu quero fazer um convite também. Sim. Então, eu gostaria de convidar você que é jovem, assim como eu, que também está assistindo esse programa, fazendo parte desse programa aqui com a gente, a não perder essa oportunidade. Vocês ouviram no dia 8 e no dia 9, vamos ter esse congresso aqui em Belo Horizonte, falando sobre Israel. Se você não é aqui de BH, se você é de alguma outra cidade,
corra atrás, vá na internet, procure caravanas, procure cursos, procure saber, conhecer mais a respeito de Israel, a respeito da minha, da sua, da nossa história. Porque, querendo ou não, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Então, invista no conhecer e prosseguir em conhecer. Amém. É isso aí. Sim. Que gostoso estar com você e com este tema tão importante. Que nós possamos realmente amar Israel, abençoar Israel. Sabemos que o Brasil, nós como brasileiros, fomos chamados com esta vocação tão importante de sermos amigos de Israel. No nosso nome, no Brasil, nós temos aqui as próprias letras do nosso nome, né? Brasil, no hebraico você escreve só as consoantes. Então nós temos aí B, R, Z, Yod e L. Assim se escreve Brasil no hebraico, né? Colocando as letras, claro, do alfabeto hebraico. O B seria, aliás, essas 4 letras são os nomes das esposas de Jacó. Yod, a primeira letra de Israel. Yod, Israel ou Jacó. B, Bila, R, Raquel, Z, Zilpa, L, Lia. No Brasil, no nosso nome, e nós como brasileiros somos Barzilais. Barzilai é aquele que é amigo de Davi, aquele que é amigo dos reis que estão em perigo no deserto. Somos brasileiros, somos amigos de Israel, somos amigos das nações cujos reis ou nações que estejam em perigo, em guerra. Nós somos esse refúgio, nós somos esta nação acolhedora. Nossa vocação, amar Israel. Então... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.